política. Então a Bíblia tem os princípios que são eternos, valem desde Adão até hoje, mas às vezes a matização desse princípio é local, tá certo? É local, então você tem que entender aquilo ali. Por que que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas? Vamos colocar, porque não existe pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastor é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento: a prostituta cobra pelos serviços dela, e essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas para mim é uma ingenuidade explicar isso. Porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, transassem com elas, sem elas escolherem quem era, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo, para a manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo. Tá certo? Então, como as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Uhum. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto, tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como o mundo pagão. Por exemplo, os pagãos tinham sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão. E